A hora da graça. A hora da graça. A hora da graça. A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Meu muito bom dia a você que está conosco mais uma vez nesse devocional diário. Nesta manhã eu quero vos deixar uma meditação da Palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 18. Estarei lendo do versículo 21 até o versículo 35, que diz assim: Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7. Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e a sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o senhor, chamando à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como também tive misericórdia de ti? E indignado o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Meus queridos irmãos, nós estamos diante de um texto muito sério. Eu tenho dito sempre que a falta de perdão tem sido um dos maiores impedimentos para que uma pessoa seja abençoada. O texto que nós acabamos de ler diz que Pedro ele chega até Jesus e ele faz uma pergunta. Ele diz: Senhor, até quantas vezes o meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7. E Jesus disse: Não, Pedro, não até 7, mas até 70 vezes 7. Então ele começa aqui agora a nos ensinar acerca da importância do perdão. E para que os seus discípulos entendessem o quanto é importante o perdão, ele conta uma parábola, a parábola do credor incompassivo, aonde ele disse que havia um rei e esse rei foi fazer conta com seus servos. E foi achado um que devia 10.000 talentos. Meus amados irmãos, 10.000 talentos era uma soma imensurável. A Bíblia Sagrada não nos dá se era talentos de prata ou se era talentos de ouro, mas não importa, porque naquela época a prata também era muito valiosa. Mas imaginando que fosse 10.000 talentos de ouro, um talento ele equivalia ao peso de 32 quilos de ouro. Então imagine você, 32 quilos de ouro, um talento, mas a Bíblia Sagrada diz que era 10.000 talentos a dívida daquele homem, ou seja, aquele servo, ele tinha uma dívida impagável com aquele senhor. E quando o Senhor disse: olha, você vai ser vendido com toda a tua família, com tudo que você tem, para que a dívida seja paga, aquele servo se lança aos pés daquele rei e clama por misericórdia. E aquele rei, movido de íntima compaixão, ele perdoou-lhe a dívida, toda aquela dívida daquele servo. E o texto sagrado disse que aquele servo ele sai e ele encontra um conservo, ou seja, alguém que era servo assim como ele, que lhe devia 100 denários.
100 denários, meus amados irmãos, era o equivalente a 100 dias de trabalho. Porque um denário equivalia a um dia de um trabalhador braçal na época bíblica. Então aquele conservo devia a ele 100 dias de trabalho, 100 denários. E quando ele encontrou esse conservo, ele disse: você vai me pagar o que você me deve. E aquele seu conservo, ele diz, suplica a sua misericórdia e diz: olha, tem misericórdia de mim, eu vou te pagar tudo que eu te devo, mas tenha misericórdia. E o texto sagrado vai dizer que ele não quis ouvir. O verso 30 diz que ele não quis ouvir, mas foi e lançou aquele servo na prisão, até que pagasse a dívida. E os demais conservos, quando viram aquela situação, eles se entristeceram e eles foram clamar para o rei. E o rei, então indignado, chama aquele servo e diz: olha, você foi mau, você foi cruel, perdoei-te toda aquela dívida que você não tinha condições de me pagar porque você me suplicou. E você não devia fazer da mesma forma com o teu conservo. E o texto sagrado diz que aquele rei então deu uma ordem para que ele fosse lançado na prisão, na mão dos atormentadores, até que toda a dívida fosse paga. Meus amados irmãos, sabe o que Jesus está querendo nos ensinar? A importância do perdão. O quanto que perdão é importante. Esse homem que tinha uma dívida impagável, que devia 10.000 denários, representa eu e você. Nós tínhamos uma dívida impagável com Deus. Esse rei representa o próprio Deus. A nossa dívida que nós tínhamos com ele era uma dívida impagável. Nós não tínhamos condições de pagar, porque essa dívida era o preço do nosso pecado. Mas Jesus Cristo, ele pagou a nossa dívida na cruz do Calvário, quando ele morreu por mim e por você naquela cruz. E assim como nós recebemos esse perdão imensurável, dessa dívida impagável que nós tínhamos com ele, que era a dívida dos nossos pecados, nós devemos perdoar os irmãos que nos ofendem. Nós devemos liberar perdão, assim como Deus nos perdoou de uma dívida que nós não tínhamos condições de pagar a ele. Só que quantas das vezes, meus queridos irmãos, que nós deixamos a mágoa tomar conta da nossa vida. Nós recebemos um perdão tão grandioso de Deus, mas nós não somos capazes, muitas das vezes, de perdoar uma simples ofensa que o nosso irmão faz contra nós. E isso entristece o coração de Deus. E como eu disse no princípio, essa é a maior barreira hoje para que pessoas recebam a bênção. O próprio Jesus disse: olha, assim vos fará meu Pai que está nos céus, se de coração não perdoardes cada um ao seu irmão as vossas ofensas. Jesus, no final da oração do Pai Nosso, ele declarou isso também. Porque se não perdoardes aos homens as vossas ofensas, vosso Pai Celestial não perdoará as vossas ofensas. Ou seja, para mim receber o perdão de Deus, eu tenho que liberar perdão para o meu próximo. Eu tenho que liberar perdão para o meu irmão. Então, eu não sei o que tem se passado na tua vida, mas talvez você que me ouve nesta manhã, pessoas te fizeram mal, pessoas te prejudicaram de alguma forma, e você carrega isso ainda hoje dentro do teu coração, mas eu digo para ti, se liberte. Quando você libera perdão para alguém, querido, é você que está sendo liberto. Porque a mágoa, ela é um veneno que você vai tomando a conta-gotas a cada dia. Vai chegar o dia que você vai morrer por causa dessa mágoa. A mágoa, ela é tão terrível que além dela impedir a bênção de Deus, ela provoca doenças na pessoa. Então libere perdão, independente do que fizeram para você. Talvez você esteja aí pensando: ah, pastor, mas o senhor não sabe o que fizeram para mim, me prejudicaram, olha, fizeram muito mal para mim. Não importa, querido. O maior exemplo de perdão está no Filho de Deus, ele sendo ali vilipendiado, ele sendo desprezado, tratado como homem vil. As pessoas passavam ao pé da cruz e blasfemavam dele, mas mesmo assim ele disse: Pai, perdoa-lhe, eles não sabem o que fazem. O primeiro mártir da igreja cristã, chamado Estevão, um diácono da igreja cristã, ele foi condenado à morte. E quando ele estava sendo apedrejado, ele olhou para o céu e ele disse: Pai, não lhes impute esse pecado.
Hoje, muitas das vezes, querido, essas pedradas que nós vamos receber não são físicas, não são literais, mas são pedradas, muitas das vezes, através de palavras, de ofensas, que pessoas vão dizer de nós, e nós temos que liberar perdão, assim como Estevão liberou perdão. Há um pensamento muito errado, e há um tempo atrás o Espírito Santo me ensinou acerca disso. É muito comum hoje você ouvir da boca das pessoas: ah, pastor, eu perdoo, só que eu não quero mais contato com aquela pessoa. É eu para cá e ele para lá. Querido, mas quem estabelece o padrão do perdão é Deus. Você já imaginou que se Deus fosse nos tratar do mesmo jeito? Olha, Felipe, eu te perdoo, mas só que é você para lá e eu para cá. Não. A palavra de Deus diz, irmãos, que quando Deus nos perdoa, Ele perdoou e pronto. Agora imagine se Ele fosse nos tratar dizendo: não, eu te perdoo, só que eu não quero mais contato com você não, Felipe. Então não pode ser assim. Eu sei que tem casos e mais casos, tem casos que por mais que você tenta se reconciliar com a pessoa ela não vai querer ter contato com você, mas você fez a tua parte. Você fez a tua parte aí, é aquela pessoa e Deus, você fez a tua parte. Mas o próprio Jesus nessa passagem, ele deu exemplo. Pedro perguntou, a primeira pergunta de Pedro foi essa: Senhor, até quantas vezes pecará contra mim o meu irmão e eu lhe perdoarei? Até 7. Ele disse: não, Pedro, não somente 7, mas até 70 vezes 7. Agora eu digo para você, quando que alguém, querido, pode pecar contra nós 490 vezes? Mas Jesus está dizendo, mesmo que isso viesse a acontecer, éramos para nós liberar perdão. Então eu digo para ti nessa manhã: libere perdão. Não importa o que fizeram. Quando você libera perdão, como eu disse, é você que está sendo liberto. Quando você tira a mágoa do teu coração, querido, não significa que Deus vai fazer de você um desmemorizado. Não, não é isso. Você vai se lembrar daquilo que a pessoa fez, mas já não tem mais dor. Eu costumo comparar, é como uma ferida que ela foi curada, ela foi cicatrizada. Você olha, está ali a cicatriz, mas você já não sente mais nada. Você já não sente mais dor. Você se lembra que outrora você se machucou, outrora aquilo doeu. Mas você olha, agora está ali a cicatriz, mas você não sente mais dor. Assim também é o perdão. Você olha para a pessoa, você se lembra o que ela fez, mas já não tem mais mágoa, já não tem mais dor. Pelo contrário, você sente compaixão daquela alma. Esse é o padrão de Deus, esse é o padrão de perdão que Jesus ele pede de nós. Então isso tem sido o maior impedimento. O próprio Jesus no Evangelho de Marcos, capítulo 11, ele vai dizer isso: quando estiverdes orando, se tiverdes alguma coisa contra alguém, assim como o vosso Pai Celestial vos perdoou, perdoai também os vossos irmãos. Então, meu amado irmão, deixa essa palavra ao teu coração, que você venha meditar nisso. Nós fomos perdoados de uma dívida impagável, era o preço dos nossos pecados. Custou o sangue precioso de Jesus Cristo. Então nós devemos perdoar as ofensas uns dos outros. Que Deus vos abençoe. Muito obrigado a você que tem compartilhado esse devocional. Você que ainda não é inscrito no canal, que você possa entrar no meu canal do YouTube, Pastor Felipe Costa, e se inscrever no canal. Deixe lá o seu joinha, coloca ali, ative as notificações. Então quando você deixa o seu like, quando você deixa o seu comentário, o YouTube entende que aquele vídeo ele está sendo relevante, ele vai estar indicando a outras pessoas. Que Deus abençoe grandemente a tua vida, em o nome de Jesus.